quando você tem uma representação, e na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista ontológico, tudo é uma representação, né? Mas quando você pega uma representação, por exemplo, subjetiva, artística, isso aqui passa a não ser uma representação subjetiva porque ela tem uma utilidade, né, prática. Você fala assim, não, eu entendo isso como uma utilidade. Representa também uma coisa, mas você tem uma utilidade imediata para isso. Então você não tem esse distanciamento de olhar isso como um processo estético. Mas se você pega aí, por exemplo, tipo Andy Warhol, né, pega e monta uma exposição só com caixas de sabão ou com garrafas de Coca-Cola ou latas de Coca-Cola, e você fala assim, por que isso vira estético? O que está em jogo, na verdade, é a ressonância que você estabelece com aquele modelo, com aquele objeto. E é isso que faz diferença. Numa galeria, aquilo chama atenção. É o caso do Marcel Duchamp, lá, do urinol, lá, da fonte. Aquilo no banheiro tem uma utilidade prática imediata, que você precisa urinar, você vai lá naquilo. Mas a hora que você fala assim, você desloca aquilo para o negócio, o objeto é o mesmo. Então não pode estar no objeto. Percebe? Porque se o objeto é o mesmo, e uma hora é estético, no banheiro não é estético e na galeria ele é estético, não pode estar no objeto. Porque se o objeto é o mesmo, está onde? Está na gente, está na maneira como a gente interage com aquilo. Então, você se transforma, você se imbui de uma outra percepção para poder chegar naquele objeto e falar assim, por que isso é bonito? Por que isso é belo? Por que isso pode me dizer alguma coisa? Por que isso incita a uma reflexão? Ou por que isso... E aí você começa a razonar com aquilo e eventualmente você fala assim, nossa, isso pode ser bonito. Aí você vai por uma articulação cerebral, mas quando você tem um objeto que é deliberadamente feito para chamar atenção esteticamente, que é o caso da obra de arte, esse objeto ele é feito especificamente para te chamar a atenção imediata pela sensação, que não necessariamente passa pela articulação cerebral para você chegar nisso. O campo psicomórfico que isso gera é tão intenso que o teu cérebro não sabe nem o que fazer com aquilo. E aí gera essas patologias, gera as epifanias, geram essa sensação de beleza incrível que você tem. E acho que todos nós, em algum momento, já sentimos isso com alguma coisa. Quer dizer, todo mundo que tem alguma afinidade com objetos estéticos, mas não precisa ser com objeto estético, tá? Não precisa ir a um museu, ou ir a um cinema, ou ir a um concerto para você ter essa epifania. Às vezes você tem essa epifania num jogo de futebol, às vezes você tem essa epifania assistindo uma novela, com amigos conversando. São sensações que traduzem e é em função desse campo, que é um campo, na verdade, de atração entre os modelos ideais, os modelos arquetípicos e a nossa estrutura. E a gente busca sempre uma aproximação disso, e por isso que a gente precisa da arte, por isso que a arte é importante. Ela não é uma coisa supérflua, porque ela é um aspecto de regulação psíquica, ela precisa da arte para ela poder justamente te dar essa sensação de plenitude psíquica, né?